Bom, gente, pegando aí um pouquinho desse final que o Walter estava comentando, a gente vai explorar agora um outro lado da importância que o autoconhecimento tem nas nossas vidas, né? E aí eu deixo essa pergunta no ar, né? Acho que a gente já pensou bastante sobre isso. Mas vocês acham que nós nos conhecemos bem depois de tudo isso que nós vimos? Mais ou menos, né? Mais não do que sim. A gente ainda tem um longo caminho aí pela frente até encontrar os nossos defeitos mais íntimos. Mas tem gente que nos conhece melhor do que nós mesmos? O que vocês acham? Com certeza que sim. Existem os nossos mentores, é verdade. Mas não é isso que nós vamos falar agora. A gente vai falar sobre um outro ponto, que foi o que o Voltaire trouxe aí no final da fala dele, que são os espíritos inferiores. A nossa mãe realmente pode ser que nos conheça melhor do que nós mesmos. Mas a gente vai falar aqui sobre os espíritos inferiores. Como o Valteiro estava comentando, né, nós como evangelizadores, lidando diretamente com as crianças, temos uma função muito importante na transição dessa criança, né, na mudança que essa criança vai passar para adquirir essa luz. E, inclusive, nós mesmos também, nesse processo de adquirir luz, vamos ter que participar disso tudo. E para a gente falar um pouquinho da interferência desses espíritos inferiores nas nossas vidas, a gente vai trazer um caso que está nesse livro aqui. É o livro Ação e Reação, do Chico, ditado por André Luiz. Nesse livro, nós temos um caso bastante interessante, que mostra para a gente como esses espíritos se utilizam daquilo que nós temos dentro de nós, das nossas imperfeições, como eles utilizam aquilo para o mal e para nos atrasar no nosso processo de iluminação. Então, esse caso, se eu não me engano, está no capítulo 8, Preparando o Retorno. Eu pedi para passar, Renato, para a foto. Então, esse caso se passa quando André Luiz e Silas, estavam indo visitar essa casa em busca de ajudar um companheiro que ali morava com a sua família. E esse companheiro, chegando àquela casa, estava de noite, estavam todos dormindo, esse companheiro estava desdobrado no corpo. Chegando na casa, era uma fazenda, e eles percebem que em toda a região em volta da fazenda tinham vários espíritos que ele chama de onzenários. São indivíduos obcecados por acumular dinheiro. Então, vários e vários espíritos já estavam ali em torno daquela casa, como se fossem obcecados pensando ali em dinheiro, em bens materiais. Quando eles entram dentro dessa casa, eles encontram, então, outros vários espíritos também com esses mesmos pensamentos de bens materiais, de dinheiro. E aí eles encontram, então, o espírito a quem eles querem ajudar, que também está igualmente ali na sua escrivaninha, contando as notas, isso desdobrado, né, dormindo no corpo físico. E aí eles encontram com os dois espíritos obsessores daquele moço que eles estavam ali buscando ajudar. E aí eles têm um diálogo com esses espíritos que explicam, então, o que é que está acontecendo ali. O André Luiz e o Silas, eles meio que se disfarçam para poder conversar com esse espírito, com esses espíritos, né, com esses dois espíritos que estavam ali obsediando esse homem, para tentar entender o que é que estava acontecendo, por que tinha tantos espíritos ali naquela casa, naquela fazenda. E agora a gente vai ver o que esses espíritos contam, então, para o André Luiz. Renato, se puder passar. Então, eles vão falar assim:
Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a construir o reflexo dominante de nossa personalidade. Ou seja, o que ele está falando aí? O que ele está contando de novidade para a gente? Esses espíritos obsessores, eles estavam então falando que eles aprenderam na escola de vingadores, que André Luiz até comenta, né, que são realmente escolas onde esses espíritos obsessores aprendem a como obsediar, que cada um de nós tem um desejo central, um tema básico, algo profundo dentro da nossa personalidade, que é o nosso ponto frágil, nosso ponto nevrálgico. E o que eles fazem? Eles conhecem muito bem esses pontos. Muitas vezes conhecem muito melhor do que nós mesmos. E eles então se utilizam desses nossos pontos fracos para emitir ideias semelhantes àquelas. E então, no caso do nosso amigo, o ponto central, o desejo central era o dinheiro, era o poder, os bens materiais. E aí, pensando nesse desejo, esses dois espíritos colocaram ao lado, ali na casa daquele moço, diversos outros espíritos que tinham pensamentos semelhantes de posses materiais, pensamentos obsessivos. E imagine, então, você estar vivendo com milhares de outros, centenas de outros espíritos, que com a mesma fixação mental ali, estimulando você a pensar somente naquelas ideias fixas. Então, essa era uma das estratégias, que os espíritos se utilizam para chegar até nós e para levar realmente, muitas vezes, a decadência mesmo. Ele conta, no caso, que mesmo a casa, a fazenda desse moço, ele já não era bem cuidada, porque ele tinha tanto apego à matéria que ele não conseguia nem mais usar o próprio dinheiro, com medo que o dinheiro fosse acabar. Então ele guardava, guardava, guardava. A família dele passava necessidades de tão possessivo que ele era com o dinheiro, ele não gastava. E imagine, né, na visão espiritual, aquela casa tomada por esses pensamentos das posses materiais que ele queria. E aí é importante a gente lembrar, né? Aqui a gente está falando do dinheiro e das posses, mas existem outros desejos centrais, né? Por exemplo, a sexualidade. Tem muitas pessoas que podem ter algum ponto que pegue mais nesse lado. Outro, a tristeza, o desânimo. Então, é importante que a gente, dentro do nosso autoconhecimento, consiga identificar qual é esse desejo central, qual que é esse tema básico das nossas vidas, que pensamento é esse que vira e mexe e nos volta e que pode ser a porta de entrada para esses espíritos. Muitas vezes a gente se pega pensando em quê? Né? Para onde nosso pensamento vai nas horas vagas? Quando a gente está invigilante, né? A gente falou aí do orar e vigiar, mas e nas horas de invigilância? Para onde é que vai o nosso pensamento? Porque esses espíritos podem ter certeza que, infelizmente, sabem e conhecem muito bem como acessar e como traduzir esses sentimentos e explorá-los, né? Para nossa dificuldade, mas com fé em Deus e com esse autoconhecimento, a gente vai conseguir encontrar e barrar esse tipo de pensamento. E encontrar, então, qual vai ser o caminho para superar esses pontos. Eu queria... Acho que alguém quer fazer um comentário, se alguém quiser fazer, pode fazer.
Oi, Lê, essa história é fantástica, muito, muito bacana que você trouxe. E o que eu fico pensando, para ilustrar os evangelizadores, né? Às vezes o trabalhador está lá fazendo um trabalho fantástico e os espíritos ficam pesquisando como eu posso tirar ele do trabalho, né? A Mônica estava contando uma história aqui de um espírita que adorava festas. E aí começou a fazer muitas festas e ele acabou se afastando. O outro vai querer cultivar uma chácara. O outro vai querer fazer muita hora extra, porque quer ter mais dinheiro. A bebida, o cigarro, pornografia, tantas coisas que, se nós não tivermos alertas, vão nos tirando da tarefa. E a gente deixa de cumprir o nosso papel de iluminar. Né? Desculpa, era apenas para ilustrar. Não, com certeza. Aqui, inclusive, ele até especifica, né, que esse moço obsidiado, ele queria muito as terras da fazenda vizinha. Era esse o desejo central dele, ele queria as terras da fazenda vizinha. Então, esses espíritos se aproveitam desse desejo para estimular com muita intensidade essa ganância, essa cobiça pelo dinheiro, né? E que leva ele a realmente no fundo do poço, né? E aí André Luiz, então, André Luiz e Silas vão tentar ajudar essa família que passa por dificuldades. Esse caso, então, foi para a gente ilustrar um pouquinho e nos alertar também para o que pode acontecer conosco e nos ajudar a sair dessa situação também. Passo a palavra aí, por favor. Pode falar, Gisele. Pode falar, Gisele. Eu costumo dizer que o trabalho, ele nos resgata, né? Porque todos nós temos esses temas básicos. Muitas vezes nós não queremos confessar nem para nós mesmos, mas todos nós temos, em maior ou maior medida. E o trabalho, ele nos resgata, porque quando a gente evangeliza evangeliza nós mesmos em primeiro, né? E, de certa forma, isso também nos afasta e nos traz a necessidade de vigiar, porque se, de certa forma, entre aspas, nós nos propomos a ser espelho para outros, né? Estamos aí, né? De certa forma, nessa condição, a responsabilidade aumenta, é grande demais. Eu penso assim. É verdade, Gisele. A gente precisa do trabalho, né? É muito importante que a gente tenha o trabalho na nossa vida. Amigos, então a gente vai começando a caminhar para o encerramento. A gente pede aí que vocês se concentrem mais um pouquinho, que agora vem uma parte final, que é para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente poder refletir um pouco em nós mesmos. Então, eu Gustavo vai fazer um pouco dessa parte, só reforçando lá o grupo do WhatsApp, para quem já está lá, continuar. Para quem não está, é só pedir, por favor, eu gostaria de entrar no grupo do WhatsApp, pode mandar um e-mail para a gente manda o link para vocês. Então, desde já, a gente já agradece a participação de todos. Vamos agora com a parte do Gustavo. Bastante atenção, momento de reflexão, parte calma, todo mundo fica um pouco relaxado para poder entrar nesse momento agora de a gente se examinar. Vai lá, Gustavo. Bom, boa noite, gente. Todos estão me ouvindo? Eu não sei se todos estão conseguindo me ouvir, tá tranquilo? O pessoal do YouTube estava reclamando um pouco que estava baixo o som, mas vou tentar falar um pouco mais alto para melhorar então, tá bom? Então, como nosso amigo Cauê disse, a gente já está se encaminhando aí para o final do nosso encontro, né? Que foi muito bom estudar com todos vocês. E geralmente nessas reuniões de autoconhecimento, a gente traz um texto muito bom para a gente refletir bastante sobre tudo isso que a gente viu até agora, né? Eu vou pedir para o Renato, então, compartilhar a tela com a gente. É um texto psicografado, na verdade, vou pegar do livro, né? O livro, ele se chama Opinião Espírita, é do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira, né? Psicografado por esses dois médiuns e ditado pelo Emmanuel e pelo André Luiz, certo? E esse texto é o primeiro texto do livro, se chama Examinemos a Nós Mesmos, né? E esse texto, sim, ele é ditado pelo Espírito André Luiz, certo? E antes da gente começar, gente, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, puderem fechar os olhos, né?
Estamos entrando aí num momento de reflexão, de olharmos para dentro, de olharmos para nós mesmos. Tanto que eu vou ler o texto mais pausadamente, né? Tem várias perguntas no decorrer do texto, e eu vou ler bem pausadamente para a gente conseguir refletir em cima de todas elas, tá bom? Então vamos lá. O texto, como eu disse, se chama Examinemos a Nós Mesmos. Pode passar, Renato, por favor. Isso. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os pronomes determinados eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança?
tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Pode passar para o... Obrigado. Sopesa a existência hoje espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Muito bem, gente. Aqueles que fecharam os olhos podem voltar a abrir. Espero que tenha sido um momento de recolhimento para todos, né? E espero ainda, na verdade, que vocês consigam reler esse texto, se possível, mais algumas vezes. É um texto muito rico e traz, assim, muitas reflexões importantes para a gente, né? E, enfim, a gente vai deixar a bibliografia com vocês e vocês fiquem à vontade aí para consultar e ver esse texto quantas vezes vocês quiserem. E alguns comentários, né, algumas reflexões muito importantes com relação a esse texto, né? E faz a gente refletir muito que o André Luiz ele traz vários pontos de reflexão, né? Ele não faz uma ou duas questões, ele faz diversas questões, né? Até dá para a gente recapitular aquilo que a Caterine disse no momento do Santo Agostinho, da questão 919, né? Em que o Santo Agostinho fala para nós fazermos várias questões sobre nós mesmos e tudo mais. E é muito legal isso, né? O André Luiz até dá uma facilitada para a gente, né? Ele coloca algumas questões, mas é claro que é sempre importante a gente tentar trazer mais questões ainda, né, para nós mesmos. E, enfim, vendo tantos pontos, na verdade, em que nós, por vezes, nos vemos tão imperfeitos, a gente pode até se sentir meio impotente, né, diante de tamanha imperfeição, né? A gente acaba mergulhando aí no mundo dos nossos vícios, a gente pode até acabar ficando triste, né, um pouco chateado com isso. Mas o legal é que o André Luiz, ele coloca no final como se fosse uma mensagem de ânimo para a gente, né? Ele dá um empurrão na gente e fala, olha, é melhor vocês continuarem, ou melhor, tentarem, né? Se modificarem agora, né? Tentarem fazer a sua transformação íntima agora, porque depois do desencarne a situação fica um pouco mais difícil, né? E outro ponto também muito interessante, né? Acho que muitas pessoas, inclusive no meio espírita, conhecem esse ponto do texto, que é a transformação moral a cada 3 anos, né? Que o André Luiz coloca aí. Ele coloca que o espírita que não progride a cada 3 anos permanece estacionário, né? E é muito interessante isso, né? Muito interessante a gente tentar ver de trás, tentar parar no momento e pensar, poxa, como que eu era há 3 anos atrás? Será que eu melhorei? Né? Como que eu tô e tudo mais? Mas o mais interessante de tudo é que a reforma íntima não acontece assim, de 3 anos em 3 anos, né? Ela acontece, gente, dia após dia, né? Se nós tivermos, e nós devemos ter disciplina para conseguir realizar essa reforma íntima, para conseguir realizar aquelas questões do autoconhecimento, essa transformação ela deve vir dia após dia, né? Rotineiramente, ela deve fazer parte dos nossos hábitos diários, né? Porque se a gente não tiver essa disciplina, naturalmente o que acontece é aquilo que ficou até na parte da Letícia, né, do desejo central, o mundo, as sensações, né, o mundo das sensações, as tentações que nós temos, muitas vezes acabam nos afogando. E é até legal a gente recapitular
a parábola do semeador aqui, né? Naquele momento em que a semente começa a crescer entre os espinhos, né? E os espinhos, é claro, existem várias interpretações para isso, mas uma das interpretações é que o mundo acaba abafando, né? Os nossos desejos acabam abafando o nosso verdadeiro eu, né? E, enfim, são essas reflexões que eu queria trazer com vocês, então. Espero que vocês tenham gostado bastante da noite de hoje. E repasso agora para o Cauê. Muito legal. Obrigado, Gustavo. Gente, eu não sei vocês, mas eu refleti pra caramba agora. É muito legal a gente poder olhar para isso e poder perceber que talvez a gente não tenha mudado tanto, né? Tanto quanto a gente gostaria. Mas tudo bem. Como o próprio Adriano Luiz fala, você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Então, o trabalho não para. Temos muita coisa para fazer.